Olá. Oi. Esperar o pessoal entrar. Eu Beleza. pensei que o som agora caiu, né? Mas enfim, tudo bem. Não tem problema. O som tá bom aí? Tá? Tá, beleza, tá ótimo. Vou esperar a gente aqui. Beleza. Entra, gente, entra. Deixa eu entrar aqui. Aí, pessoal, tudo bem? Aí tá dando 5 minutinhos aqui para mais gente entrar. E a gente já vai começar o bate-papo. E aí, pessoal, vamos começar se apresentando, quem que é você, para o pessoal já te conhecendo, né? Legal. Quer falar do coletivo primeiro? Pode ser, eu vou. Quem não conhece, quem está na live aí não conhece, né? Eu faço parte do coletivo Prosa, a Jennifer faz parte do coletivo Prosa também. E o coletivo Prosa é um grupo que a gente criou mais ou menos em 2014 para fazer bate-papo ao vivo, né? Presencial, com pessoas. E só que, infelizmente, nesse tempo de quarentena, a gente está adaptando isso para fazer ele aqui online. Mas o Prosa é um grupo que começou em 2014, desde então a gente faz bate-papos. Os 2, 3 primeiros anos eram presenciais, né? Agora a gente está fazendo, ele não tem uma, não é certinho todo mês agora, mas a gente está fazendo com uma certa frequência ainda. A gente está fazendo alguns debates também em locais públicos e tudo mais. Mas, enfim. E agora, nessa época de corona, a gente tinha algumas atividades já meio que agendadas para fazer, meio que na cabeça, mas infelizmente não está sendo possível. Então, a gente adaptou algumas conversas para o online. Enfim, para quem não conhece o Coletivo Prosa, esse é um pouco da história dele. Tem a página no Facebook também. Eu queria ter no Facebook hoje, mas eu estava tentando transmitir junto, estava caindo a live aqui. Enfim, eu sou o Romulo, né? Sou formado em História, faço pós-graduação em Gestão Cultural. E agora, Jennifer, se você quiser se apresentar também. Tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Mara, tudo bem, Mara? Mônica, Laila, que saudade, Laila. Deixa eu ver quem. A Pati. Oi, Pati. Quem mais que tá aqui? A Jéssica. Oi, irmãzinha. Tem uma galera aqui já, bacana. Eu sou a Jennifer, eu sou gestora de políticas públicas e faço mestrado, se tudo der certo, finalizo agora em abril, em desenvolvimento regional com enfoque em economia criativa. Então, a gente vê a economia criativa por um lado bastante econômico. Então, a gente entende que gera emprego, que gera renda, que gera tributação e que isso, em momentos de crise, é o que a gente vê que é mais impactado de uma forma mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, essa economia criativa, ela também influencia outras áreas. Então, ela tem uma dimensão que a gente chama social, a cultura ela impacta os indicadores sociais nossos de uma forma muito intensa. Só que isso é difícil da gente medir. Então, o meu trabalho aí de pesquisa é um pouco nessa linha. Mandar um beijo para Maceió, Alagoas, para Laila, querida. E eu sou produtora cultural pela Transformar e Cultura. Depois dá um like ali para acompanhar a gente, junto com a Jéssica. O nosso enfoque são projetos de espetáculo, projetos na área de dança. Então, a gente tem algumas companhias que a gente trabalha junto aí já há alguns anos. E a gente foi muito impactado com isso, né? A gente teve aí, talvez a Jéssica vai saber falar melhor a parte de quantidade, mas aí, no mínimo, uns 15 espetáculos cancelados e projetos que foram interrompidos. E quando a gente fala em projetos interrompidos, a gente tem aí por baixo umas 50 pessoas trabalhando que tiveram as suas atividades interrompidas. Então, a gente está vivendo esse turbilhão aí e tentando entender como é que a gente vai lidar nesse momento de pandemia, de crise. Aí a Jéssica colocou 20 espetáculos cancelados a gente teve. Então, é bastante coisa aí
que a gente está tentando criar caminhos, formas, para também não interromper o pagamento das pessoas envolvidas, porque todo mundo tem conta, né? Por mais que a arte seja algo muito maior do que esse momento, do que essa questão mais financeira, nós temos os artistas que precisam ser remunerados, né? Então, sem tirando um pouco esse romantismo, né, que às vezes tem do fazer cultural, entender que isso é um meio de vida também de muitas pessoas. Então, acho que vai ter a minha página depois da Transformare para vocês curtirem e acompanhar um pouquinho o nosso trabalho. Bacana. Então, a Jennifer se apresentou um pouco agora, tá? A gente vai começar algumas perguntas aqui para ela, para a gente fazer um bate-papo, mas quem tiver com dúvida, quiser comentar alguma coisa, pode colocar aí embaixo, que a gente vai respondendo na medida do possível. A gente vai colocando essas perguntas juntas aqui no bate-papo e já vai fazendo também. Jennifer, a primeira pergunta. A cultura está em crise ou ela sempre esteve em crise? E agora é uma outra crise. Bacana. É bem curiosa essa pergunta. E até tem um livro do Celso Furtado, que foi escrito, se eu não me engano, em 85, 84, que é A Cultura na Crise. Então, o que a gente observa? Quem é aí do fazer cultural, quem é artista ou trabalha com produção ou trabalha dentro dessa cadeia da cultura, né? A cultura, eu considero que é um dos segmentos de mercado que são mais competitivos e concorridos. E por que isso? A gente tem pouquíssimos recursos destinados à cultura. Se a gente vai para os orçamentos de cultura de município, de estado, da própria União, a maior parte dos lugares, o orçamento que é destinado à cultura não chega a 1% do orçamento geral. Então, por exemplo, eu moro em Taubaté. Aqui o orçamento que é destinado para a cultura é em torno de 1%. Então, varia um pouquinho de um ano para o outro, mas nunca chegou a 1,5%, 2,5%, 2%, por exemplo. Então, é um dinheiro muito, é um recurso muito escasso, né? E a gente tem as políticas de cultura que é melhor tê-las do que não ter, né? Deixar bem claro isso. Mas a gente tem algumas políticas públicas de cultura que elas jogam a escolha do fazer cultural para as mãos de empresas. Então, a cultura é o marketing que a empresa faz. Então, a gente tem isso, por exemplo, com o Lei Rouanet, com o PROAC ICMS, aqui no caso do estado de São Paulo, e em alguns municípios também trabalham um pouco com essa questão de isenção fiscal, né? Então, eu tenho um projeto, ele é aprovado, eu recebo uma carta, uma autorização que me permite captar recursos e aquela empresa vai ter dedução de algum tipo de imposto. Isso é muito importante. E isso deu para a cultura um outro patamar, né? Uma visibilidade maior que talvez antes não tinha, pensando em mecanismos. Só que, ao mesmo tempo, coloca a cultura numa esfera aí de se trabalhar o marketing. Tirando um pouco do purismo dessa questão da cultura, do fazer, enfim, tem alguns problemas aí, mas é o que a gente tem hoje enquanto mecanismo de cultura. Fora isso, também existem editais, que aí também são super concorridos. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o PROAC Edital, em várias modalidades, e são muito concorridos. Dependendo do edital que você vai concorrer, são mais de 50 projetos para cada vaga. Então, a gente vê que o recurso que é disponível, ele não atende, ele não consegue atender grande parte do segmento cultural. E aí os agentes buscam outras formas aí do fazer, né? Então, a gente tem o pessoal que é de música, trabalha isso de uma forma mais forte, seja na noite ou através de projetos solos, projetos autorais, individuais, independentes. E a gente tem também profissionais na área de espetáculos, na área de produção audiovisual, que vão aí buscando outros caminhos também para esse fazer cultural.
E quando a gente fala nesse fazer cultural, a gente também está falando de modelos de negócio. E aqui, por favor, gente, não me entendam como, nossa, a liberal está falando que cultura é negócio. Cultura também é negócio. A gente quer sobreviver do nosso fazer cultural, do nosso fazer artístico. Então, precisa aí achar um equilíbrio disso. Então, existem alguns mecanismos de política pública através de isenção fiscal, editais, que são super concorridos. Se teve alguém aí que já participou e quiser colaborar, manda pra gente. E é até bastante difícil de captar, né? Às vezes a gente consegue aprovar, o aprovar é o menor dos problemas, né? A gente fala que o problema ele vem mesmo quando você vai partir para a captação, que aí muda bastante o cenário. Os editais, por um outro lado, eles são muito mais concorridos no processo ali de seleção, de inscrição, mas eles dão uma liberdade maior ali no dia a dia da gestão do projeto. Então, pensando em outros caminhos, a gente precisa pensar em modelos de negócio que sejam mais sustentáveis. E para isso a gente vai ter que se profissionalizar pensando em gestão, né? Então, se eu tenho um estúdio de dança, ou se eu tenho uma gravadora, ou alguma produtora audiovisual, eu preciso pensar em caminhos para não ficar dependente só de uma fonte de recurso. Preciso pensar aí outras formas também. A cultura, então, ao meu ver, isso é a minha opinião pessoal, a gente sempre viveu em crise. E por sempre viver em crise, eu considero que os artistas, os fazedores de cultura, os agentes culturais, eles são extremamente criativos e inovadores, porque independente da situação, o artista, o agente cultural, ele cria formas, ele acha caminhos aí, como a Laila colocou, para diversificar receitas, e isso é importante, né? A gente não ficar dependendo única e exclusivamente de uma fonte de financiamento, pensar em outros caminhos. Então, a gente vem aí, eu acredito que sempre houve crise na cultura, agora ainda mais, então a gente vive um momento que vários projetos foram interrompidos, várias ações foram canceladas, a gente ainda está um pouco perdido sobre como isso vai ser, que momento que a gente vai poder voltar com essas ações, até porque muita coisa depende de público, né? Então, como é que a gente pode pensar, e até a Jéssica colocou numa questão legal, como é que eu vou reagendar tudo isso? Então, é um momento aí, acho que talvez da gente buscar se reinventar. Como é que eu posso repensar o meu fazer cultural? Como é que eu posso repensar o meu projeto ou o meu modelo de negócio? E isso é uma coisa que eu estou buscando fazer. Então, por exemplo, atualmente, hoje eu sei que o meu modelo de negócio, pensando na pandemia, na crise, ele não é sustentável. Porque a gente veio a pandemia, a gente teve a suspensão, o adiamento das ações, a gente teve 20 espetáculos que vão ser adiados, né? E a gente está de mãos atadas por enquanto. Então, isso já é uma questão para mim mesmo, né? Então, como que daqui para frente eu vou repensar esses projetos e pensar para fazer com que eles se tornem mais flexíveis também? Sem dúvida. Foi uma ótima colocação essa que você pôs para a gente agora. E já até emendando com isso, que eu acho que já até cabe também, você consegue dizer para a gente como era o cenário, talvez como era o cenário antes da pandemia, todo mundo aqui vivia o cenário antes da pandemia, né? E como que vai ser, como é que muda esse cenário daqui para frente agora, depois da pandemia, dessa quarentena? Agora todo mundo vai ter que consumir cultura de um outro modo, né? Sim. Então, falar como era o cenário antes, a gente precisa de indicadores. E quando a gente fala em indicadores de cultura, a gente tem um problema. Porque a gente não tem isso organizado, quais são os indicadores de cultura, de uma forma mais universal, né? Vamos chamar assim. Então, a gente tem algumas iniciativas do IPEA, do IBGE, tanto das secretarias de Estado como das secretarias municipais, para criar um banco de indicadores para medir
a cultura, né? Medir quem são os agentes, quanto que gera de receita, quanto que gera de imposto, quais são os principais segmentos. A gente não tem isso, a gente tem algumas iniciativas pontuais, mas elas sempre são descontinuadas, porque a gente fala aí, pensando no orçamento público, numa grande disputa aí de forças, e cultura é sempre o lado que perde. E daí é outro achismo meu também, né? Acho que uma coisa que dificulta a gente nessa queda de braço aí, nesse jogo de forças para brigar por recurso para a cultura, é a gente não conseguir justamente medir o tamanho disso. Então, a gente tinha algumas iniciativas da Firjan, por exemplo, que falava que a cultura tinha mais de 800.000 ocupações formais. O que é isso? Pessoas com carteira assinada, com alguma ocupação artística, cultural. No meu trabalho, na minha pesquisa de mestrado, eu fui entender como que era esse universo de pequenas empresas dos segmentos culturais e criativos. Por ali, a gente conseguiu identificar que mais ou menos 5% dos pequenos negócios são de setores criativos e culturais. 5% desse universo é muita coisa. Então, a gente tem aí um volume bastante grande. E aí tem algumas estimativas que gerava mais de 10,5 bilhões de tributos, a questão também do quanto que gerava de receita para os municípios, pensando aí em PIB também, qual que é o tamanho do PIB da cultura. Então, a gente tinha um cenário que ele estava começando, ao meu ver, enquanto um cenário econômico, de economia da cultura, economia criativa, que estava começando ali se estruturar com alguns dados, com alguns indicadores, mostrando qual que é o peso dessa economia da cultura, dessa economia criativa. E aí a gente vive nesse momento de ruptura. Tem algumas pesquisas que estão começando aí em tentar entender qual que é o tamanho desse impacto, mas a gente não tem nenhum órgão oficial até o momento que lançou alguma coisa. Né? Eu vi uma pesquisa do DataSim São Paulo, que é uma pesquisa voltada para o mercado de música. E aí, deixa eu só pegar aqui. Ele falou que a partir da pesquisa que o DataSim São Paulo fez, ele estima que o impacto para o setor da música é de 3 bilhões de reais. É muita coisa. É mais que mercados, por exemplo, consolidados, por exemplo, mercado farmacêutico, por exemplo. Então, a gente fala de uma coisa que é muito grande, só que a gente tem dificuldade de mostrar o quão grande, o quão importante isso é. Uma outra coisa também é que a gente tem um impacto dessas atividades culturais nos indicadores sociais de qualquer região. Então, se você pega o mapa de uma cidade e se você vê aonde tem maior vulnerabilidade social, você vai ver que nessas regiões tem uma ausência de equipamentos ou de atividades culturais. Então, se você pega regiões que praticamente era inexistente essa oferta, e agora que você teve uma pausa num momento ainda indeterminado, né? A gente não sabe quando que isso vai voltar, isso começa a refletir em outras questões que não só o econômico. Isso começa a refletir também em questões sociais, né? Começa a refletir em questões relacionadas à educação, em questões também relacionadas à saúde, porque quando a gente fala em cultura, a gente está falando de algo que é transversal. Quando a gente fala em cultura, a gente fala de saúde, a gente fala de economia, de educação, a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de uma série de outras coisas, além dessa parte econômica, que, como é o que afeta primeiro, né, a gente enxerga de uma forma mais fácil, talvez. Mas tem vários outros impactos aí. Então, saiu essa pesquisa, acho que foi semana passada que saiu do DataSim São Paulo. Ela é bem bacana, fala um pouco sobre o impacto disso no mercado da música. Eu ainda não vi relacionado a outros segmentos. Eu vi algumas iniciativas tentando, por exemplo,
da, da Universidade do Recôncavo Baiano e da UFBA, tentando mapear o impacto disso para a cultura, o impacto da pandemia para a cultura, só que a gente tem outro problema, né? A gente tem uma universidade, só que ela não tem a capilaridade para que essa pesquisa chegue nos agentes culturais, então gera um outro problema também. E teve uma outra iniciativa em São Paulo, que daí ela partiu dos agentes culturais de criarem uma plataforma, fugiu o nome agora, daqui a pouquinho vem, daí eu lembro, que eles também estavam tentando identificar quantas pessoas tiveram ações canceladas ou ações que vão ser adiadas, qual que é o volume de dinheiro que estava relacionado a cada uma dessas produções que foram canceladas ou adiadas, quantas pessoas estavam envolvidas, se essas pessoas eram formalizadas ou não, porque aí é um outro problema. Qual que é o problema? Até ano passado, a gente tinha, em média, em torno de 40% de informalidade no país. O que significa isso? Das pessoas ativas, das pessoas em idade de ocupação ativas, 40% eram informais. Só que a gente não consegue segmentar isso para a área de cultura. E a gente tem um sentimento, outro achismo meu, não tenho dados, nenhum número para comprovar isso, mas a gente percebe que no mercado cultural essa informalidade ela é muito grande. Então, a gente tem algumas associações, a gente tem bastante gente que é MEI, que é microempreendedor individual na área cultural, mas a gente tem um setor informal que é muito grande. E aí, esses caras, eles não estão sendo mensurados. Esse é um problema também do mercado. Então, são várias questões, várias problemáticas que a gente tem para tentar entender o tamanho do buraco que está sendo e vai ser a pandemia aí para o segmento, para os setores culturais. Então, esse número que você passou esse número que você passou para a gente, então, de 800 mil empregos e não sei quantos milhões de dinheiro que gera, esse número... Então, são números que vêm de emprego formal e negócios formais. Isso mesmo. Formal que não tem nem como mensurar. A gente não faz ideia. Daí tem melhor essa pesquisa, mapeamento das indústrias criativas do Brasil. É uma pesquisa que a Firjan faz, ela é anual. O que é legal é que você consegue filtrar por cidade. Então, eu quero saber, em Maceió, lá na cidade da Laila, quantas ocupações são em cada uma das indústrias criativas. Você consegue pintar lá e ver dados mais aprofundados sobre isso. Mas, como eu falei, com base em dados oficiais. Né? Então, a gente ainda é muito carente de pesquisas e de indicadores e de metodologias para conseguir mensurar o tamanho aí do nosso setor. Pessoal, quem tiver com uma dúvida, pode colocar aí nas postagens, tá? Pode comentar com a gente aí que a gente tenta responder sem o menor problema. Bom, pelos números que você passou para a gente, né, dá para ter uma noção de como é que a gente está consumindo cultura, né? Como é que a gente consome cultura no Brasil. Acredito eu que esse número vem aumentado de uns anos para cá. Pelo menos a gente vem mais registrando ele. Assim, a gente está vendo uma alta do consumo nessa quarentena gigantesca, né, de cultura. Todo mundo consome música, está consumindo série, está consumindo live, está consumindo uma série de produtos culturais e não necessariamente está revertendo em renda para o artista, para o produtor, para quem trabalha nessa cadeia cultural, né? Como é que você enxerga isso? Quais são as possibilidades que a gente tem? Então, legal. Isso é uma coisa que eu tenho me questionado bastante aí nas últimas semanas, né? Eu, particularmente, nunca vi um consumo tão grande de cultura como a gente está tendo agora.
Porque as pessoas estão em casa, então vai consumir música, vai para o aplicativo de vídeo ou de música, vai assistir live, vai consumir uma série de conteúdos culturais. E a gente vê diversas iniciativas, tem festivais, tem o Festival Geleia aí do pessoal, tem outros que estão surgindo, mais regionais, tem uma série na área de dança, por exemplo, até eu que há quase 10 anos não fazia aula de dança, voltei a fazer com gente top, que eu considero pra caramba o trabalho que a pessoa faz. Então, o que eu tenho observado é que esse consumo de cultura, ele tem aumentado muito, as pessoas estão sedentas aí por esse tipo de consumo. Só que, por um outro lado, a gente percebe que esse consumo, a gente não está conseguindo reverter isso em receita. A gente está tendo uma dificuldade aí de monetizar isso. E daí, gente, por favor, quando eu falo em monetização de cultura, não entendam como neoliberal. Não, não é isso, gente. Eu estou falando de pessoas, de profissionais que vivem disso, que têm conta para pagar, como todo mundo. Então, nada mais justo ele ser remunerado pelo fazer, pelo trabalho que ele exerce. E aí, o que eu acho? Que a gente está num momento de transição de modelos de negócio. Então, como é que a gente consegue repensar o que a gente faz para criar novas formas de monetizar o nosso trabalho? Então, por exemplo, eu vi algumas iniciativas que a pessoa, o cara era músico, fazia eventos e começou a fazer músicas encomendadas para as pessoas, por exemplo. Eu vi outros casos que a pessoa começou a fazer serenata encomendada para outras pessoas. Ou pessoas que começaram a usar as plataformas como Instagram, Zoom também, e no primeiro momento a pessoa começa a utilizar aquilo para divulgar o trabalho, a forma que ela trabalha, por exemplo, e num segundo momento ela pensa num formato de assinatura, um formato que você paga para ter aquele conteúdo. Não sei se é o melhor modelo, eu acho que cada segmento, cada fazer é muito único, e aí a gente vai ter que repensar formas de se trabalhar isso. Deixa eu só ler, a Laila mandou uma pergunta aqui, calma aí. Você tem uma estimativa de em quanto tempo o setor cultural retome o crescimento econômico? Olha, eu não tenho essa resposta. Eu vi ontem um relatório da Deloitte, se eu não me engano, que é uma empresa de consultoria, falando da retomada da economia em alguns setores ao longo dos períodos do ano. E um setor que talvez tenha bastante similaridade neste momento com a cultura, outro achismo meu, tá bom, Nath? É o setor de turismo. Então, o setor de turismo, ele também foi super afetado, está enfrentando uma série de dificuldades aí. E nesse estudo falava assim, olha, a partir, acho que era agosto, se eu não me engano, agosto ou setembro, começaria a aumentar o fluxo de viagens a trabalho, de viagens domésticas. E mais para o final do ano, começaria a ter uma retomada desse turismo que é mais para lazer, vamos dizer assim. Então, pensando nessa similaridade que eu consigo identificar entre o setor de turismo com o setor cultural, eu acho que a gente pode ir por esse lado também. O que existe agora, deixa eu só... Aqui, voltei. Opa! Aí, voltou. Existem iniciativas que estão sendo tomadas para não deixar tanto o setor de cultura como o setor cultural, principalmente, abandonado. Então, tem alguns estados, até peguei a minha colinha aqui para dar alguns exemplos para vocês, que estão fazendo, alguns estados e algumas cidades que estão fazendo algumas iniciativas para fomentar esses agentes culturais, esses trabalhadores da cultura. Então, por exemplo, saiu essa semana o edital do Itaú, Arte como Respiro.
Então, nesse primeiro momento, saiu o edital voltado para as artes de espetáculo, então, dança, teatro, circo. E, assim, é super rápido, né? Então, inscrição de hoje, se eu não me engano, é até final da semana, até dia 10, alguma coisa do tipo. E aí são para apresentações online. Vale super a pena, é algo super simples de documentação, de inscrição. Aconselho todo mundo aí que é dessa área de espetáculo, que dê uma olhada, dê uma atenção e procure outras iniciativas como essa. No Nordeste tem umas iniciativas que eu achei sensacional. Quer ver uma aqui? Ai, cadê? Olha só, o governo do Ceará, ele vai selecionar 400 projetos com um valor aí de R$ 2.500 para apresentações online. E o nome do festival eu achei sensacional, que é o Festival Dentro de Casa. Olha que legal. Então, são iniciativas para fomentar os produtores culturais. Tem também um outro que eu achei muito bacana, também do Nordeste, maravilhoso, aqui do Pará. Desculpa, agora é do Norte, gente. Festival do Pará, chamado Festival Te Aquieta em Casa. Também segura essa mesma lógica. Então, seleciona atividades, oficinas, projetos culturais em algumas modalidades, e aí o valor varia conforme a atividade. A gente tem iniciativas nesse mesmo formato na Paraíba, Brasília, Curitiba, Niterói, que mais? Se tiver alguém da USP, pega o professor aí também, que saiu edital para projetos de extensão na área de cultura, mas aí quem tem que propor é o professor, é o docente. Mato Grosso do Sul, Maranhão, que mais? E teve um aqui das Nações Unidas também que saiu, que é mais amplo. Então, tem várias iniciativas. Essas que são de estados e de cidade, elas são focadas para quem para quem é residente naquele local. Sim. No estado de São Paulo, não tem nada consolidado até o momento nesse sentido de edital. O que teve lançado até o momento foram linhas de crédito. Então, tem linha de crédito para micro e pequena empresa e linha de crédito para MEI e para ME também. Tem desde linha que é de taxa zero, a linha 0,35 e tem algumas coisas aí. Só que são linhas de crédito, é para pagar conta, né? Linha aí para capital de giro, para socorrer nesse momento. Aí depende do teu modelo de negócio. Para o meu modelo, não se encaixa. Né? Não é esse tipo de incentivo que o meu modelo de negócio, que é uma pequena produtora, que a gente trabalha com pequenos projetos no segmento de dança, que a gente tem projetos aí que eles vivem em função de mecanismos de incentivo. Não é isso que atende o meu modelo de negócio, mas dependendo do teu modelo, pode ser aí uma alternativa bacana. Deixa eu só ver aqui. Pode falar. É muito ligado, então, para pessoal que tem casa noturna, casa de show. Sim. Que emprega bastante também, é muito importante, mas é outro esquema de negócio deles. Né? Então, para casas de espetáculo, para espaço de coworking, para estúdios, aí já é um negócio que talvez vale a pena, né? Sim. Tem pergunta aqui. Mesmo que não tem somente os artistas envolvidos, temos os técnicos de som, luz, os próprios produtores que estão completamente parados. É isso mesmo. Saiu hoje a liberação do cadastro para aquele benefício do governo de R$600 para quem é informal, para quem é MEI. Para quem é da cultura, isso é bastante importante. Então, às vezes vale a pena dar uma olhada para ver se você se encaixa nisso. Hoje cedo eu dei uma olhada no site, até ajudei uma pessoa a fazer o cadastro. É relativamente tranquilo, ele é bem intuitivo a forma de preencher. Comigo não deu pau o site, eu consegui ajudar a pessoa a preencher sem problema, foi bem rápido.
E aí, depois que você preenche, fala que vai ser avaliado para ver se a pessoa se encaixa nos critérios ou não. Então, isso é uma coisa que com certeza vai ajudar as pessoas que trabalham na cadeia artística, na cadeia cultural como um todo. Teve aqui mais uma, ó, da Mônica. O edital do Itaú é para quem tem criação de espetáculos gravados no YouTube? Você saberia informar? Pois essa é a minha dúvida quando li. O edital do Itaú, ele deixou aberto. Ele pode ser tanto com um espetáculo que você já apresentou e você tem gravação daquilo, e aí você vai, por exemplo, eu tenho um espetáculo de dança que eu tenho gravado, que eu já apresentei, e aí você pode utilizar isso, ou você vai propor uma ação que você está trabalhando durante a quarentena. Então, sei lá, durante a quarentena eu estou produzindo alguma coisa relacionada a essa temática, com improvisação, que tem conversa aí, que faz intercâmbio com outros tipos de artistas, se encaixa também. Ele deixa bem aberto com relação a isso, ele não é nada engessado. Sim, bem interessante. Pessoal, tem alguém que tem mais alguma questão, alguma pergunta para fazer? Algum comentário, quer adicionar alguma coisa? Não tem o menor problema. Eu acho que a Mônica, né, colocou, apesar de ter um espaço cultural em minha cidade, o crédito para mim não é o melhor momento, sim. Sim. Iniciativas municipais a gente não está tendo quase nenhuma no momento, né? Não, até eu busquei conversar um pouquinho com os gestores públicos de cultura do Vale, de algumas cidades que eu tenho mais proximidade, e até o momento eles não têm nada, como é que eu posso falar, usar a palavra correta também, né? Não tem nenhuma iniciativa que esteja consolidada até o momento. Uma outra questão também, e daí indo já para a gestão pública, né? Lembro que eu fiz uma matéria de direito, até com o professor Marcelo Nerni, que já esteve no Prosa também, e ele falava uma coisa que sempre vem isso à minha cabeça, né? Na gestão pública, você só pode fazer o que está em lei. E o que acontece? A gente tem uma série de estruturas dentro da administração pública que são processos morosos, que demoram. Então, o que eu percebo também dos gestores culturais públicos é que eles estão um pouco amarrados, porque eles não têm instrumentos para pensar alguma coisa mais rápida de apoio aos agentes culturais, né? Então, aí é uma outra reflexão também, e aí eu acho que todo artista é um agente político. Acho que vale a pena se aproximar aí, sei lá, vereadores, quem que é a rede aí que dá apoio, que dá suporte para a cultura, tentar aí se aproximar dessas pessoas, engajar a classe aí aonde você está, para pensar em instrumentos que facilitem o gestor conseguir criar ferramentas mais rápidas para esses momentos, né? Deixa eu só ver aqui que teve mais perguntas. Calma aí. A Jéssica, eu penso que a pior parte da crise vai vir ano que vem, com os cortes de verba de cultura. Isso é outra coisa também. A gente vê, no estado de São Paulo, principalmente, eu não posso falar de outros estados, porque eu não conheço o orçamento público de cultura. Mas aqui, no estado de São Paulo e em Taubaté, que é onde eu moro, se você analisa o orçamento de cultura, se você pega 10 anos aí desse orçamento, ano a ano ele vem sofrendo cortes. E uma outra coisa também, isso eu aprendi com o meu orientador do mestrado, Edson Trajano, querido, que eu comecei a analisar o orçamento, estava achando o máximo, sensacional aquilo, né? Só que eu estava analisando o orçamento de 10 anos atrás, da mesma forma que eu analiso o orçamento desse ano. Como que é isso? Por exemplo, R$1 hoje, o que eu faço com R$1 hoje e o que eu fazia com R$1 há 10 anos atrás? É muito diferente, porque tem a inflação nesse período todo. Então, quando a gente fala de análise de orçamento, a gente tem que trazer, porque eles falam, é como se fosse aula lá de
contabilidade, trazer para valor presente, sabe? Tem uma conta que você faz para isso. Uhum. E quando você traz esses valores para valores presentes, o cenário é mais assustador ainda, que a gente vê a perda real do orçamento de cultura. Né? O negócio aí, o buraco fica muito maior. Então a gente vê que ano a ano a cultura vem perdendo recurso e com certeza a gente vai perder ainda mais orçamento para o ano que vem. Se a gente não conseguir, e aí pensar enquanto cultura enquanto classe, cultura enquanto setor aí de peso e de importância. Se a gente não conseguir se mobilizar, se a gente não conseguir ativar todas essas esferas políticas, a gente vai enfrentar uma dificuldade muito maior do que a gente já enfrenta. Porque vai vir forte, e aí a prioridade para a cultura já é pouca, vai ser menor ainda. Daí tem outro comentário aqui, da Jordana. Não sabemos como será a economia da cultura com a sociabilização alternada. Então, crédito é muito risco. Concordo com você. A gente não sabe como vai ser. Eu acredito que, por exemplo, vou dar um exemplo que é da minha empresa. A gente tem 3 projetos que eles iriam fazer, que agora a gente está em suspensão, né? Circulação de espetáculos. Legal, né? Mas assim, a gente não sabe quando vai voltar e a gente sabe que as pessoas vão ter medo de sair também. Então, como é que a gente vai fazer aquelas ações que a gente colocou lá quando a gente elaborou o projeto? Então, eu acho que vai ter que vir uma flexibilização, tanto do órgão que trabalhou essa parte de aprovação, da premiação dos projetos, e também desses agentes culturais que vão ter que repensar essa forma do fazer cultural, de espetáculo, como é o meu caso, por exemplo. Aí a Laura. É bom a gente até frisar isso, né? Não tem uma resposta pronta para como agir daqui para frente, né? Vai ter que... É um cenário totalmente novo, as pessoas vão ter que procurar. Exatamente. Não tem muito... Tem um norte a seguir, mas não tem muito o que fazer, infelizmente, né? A Laila, Jennifer, faz pra gente um resumo sobre o edital de patrimônio cultural BNDES Match Funding. Laila, eu não li esse edital ainda. Eu não vou saber te falar, até se você souber alguma coisa e puder compartilhar com a gente aqui. Atualmente eu trabalho com a área de espetáculos ao vivo, foco na área de dança. Então, esses são os editais que eu mais acompanho. Editais na área de patrimônio, vou ser bem sincera, eu não acompanho tão forte para saber explicar detalhadamente como é que funciona esse edital do BNDES. Aqui, da Jordana, na Baixada Fluminense, fizemos a carta Cultura B de Quarentena. Legal, eu acho que é isso, Jordana, né? A gente conseguir engajar a classe num movimento aí que mostre o quanto que ela é importante. E a gente... Me atrapalhei aqui para falar. É hora da gente ser racional também, conseguir entender a importância do trabalho, da importância do fazer cultural e como é que a gente consegue colocar isso no papel, como a Jordana falou, nessa carta. Então, eu já vi, São José dos Campos fez carta também, teve outras cidades que estão nesse movimento de engajar a classe, de propor cartas ao poder público, para mobilizar também nesse sentido. Acho super válido e vale a dica também. Sem dúvida. E como a Mônica, né? Como devemos agir, quais ações para sobreviver a isso? Acho que é um pouco disso tudo que a gente está conversando e aqui. Não existe fórmula mágica. Se existisse fórmula mágica, dava fácil, né? A gente saia replicando e fica tudo fácil. Mas o fazer cultural ele é algo muito único. Cada projeto, cada cidade, cada região são únicas na sua diversidade, no seu modo de fazer e no seu lado criativo também. Eu acho que uma coisa que é certa, a gente vai ter que se reinventar, né? Vai ter que pensar
formas aí de trabalhar ferramentas digitais, principalmente, né? E aí vale a pena, eu mesma, né, confesso, eu sou, em algumas ferramentas digitais, eu sou totalmente analfabeta. Eu não entendo como é que funciona, como é que a gente pode explorar isso. Então, acho que aí é uma coisa para a gente começar a entender melhor esse cenário, para aproveitar isso também para o nosso fazer cultural, que é aquela coisa que eu falei no começo, né? Repensar os modelos de negócio que a gente tem. E eu não preciso ter só um modelo de negócio, eu posso ter vários. Eu tendo perna para dar conta de tudo bem. E aí, para dar conta de tudo, né, que a gente faz, outra coisa que é super importante também são as parcerias, né? Então, a gente vive em bolhas. Então, eu tenho a minha bolha, que é de espetáculos de dança. Tem bolhas de músico, bolhas de produtores audiovisuais e infinitas bolhas. Eu acho que é o momento também da gente se aproximar, né, e pensar ações de forma coletiva. Sozinho não vai dar resultado, não tem como. A gente vai ter que pensar cada vez mais num modelo que seja colaborativo, que seja participativo, e para isso a gente vai ter que aprender muita coisa, né? Então, como é que a gente usa esses recursos digitais ao nosso favor, de forma colaborativa, e assim a gente começa a ganhar espaço, começa a ganhar aí uma visibilidade diferente da que a gente tem hoje. Sim, sem dúvida. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Algum questionamento? Quer colaborar com alguma coisa? A gente está encaminhando para o final aqui, tem uns minutinhos ainda. Mas se alguém quiser colocar alguma coisa, perguntar, dar risada, questionar, discordar, se quiser discordar, é importantíssimo discordar. Fica à vontade, é só colocar aí. Tem umas coisas que eu sempre gosto de falar desse número, que eu fiquei impressionado até hoje. Eu estava estudando uma época os números do Carnaval da Bahia. E o Carnaval da Bahia em 2007. 2007, já tem muito tempo já atrás, né? Apesar de não parecer que isso ontem. Ele movimentou 90 milhões. Esses são números do dia de carnaval, né? Número dos 6 dias do carnaval. Não conta o que o carnaval move antes de turismo, o que o carnaval move depois. Aí tem a cadeia produtiva que o carnaval gera, rádio, produtores musicais, bandas, músicos que tocam carnaval fora de época o ano inteiro, turismo, hotel. A cidade da Bahia em 2007 chegou a 98% de lotação dos hotéis. Imagina quantos empregos isso não gera, né? E eu acho que eu cabeça agora de empregos formais, mas imagina os empregos informais, gente que vende cerveja na rua, que gera um número absurdo, 90 milhões em 2007, isso hoje seria um absurdo. É uma coisa, enfim, isso é só um exemplo, é um carnaval de uma cidade. Uma lógica com a pergunta aí também. Vocês acreditam... Opa, fugiu aqui. Vocês acreditam que após essa pandemia os recursos para a cultura ficarão ainda mais escassos devido à crise econômica? Ou existe possibilidade da cultura ser mais privilegiada após crise? Boa pergunta. Boa pergunta. Vou fazer uma análise, e assim, é análise pessoal, tá, gente? É achismo meu, tá? Não tem nada de instituto, não tem nada por trás, tá bom? Se a gente pega um histórico de orçamento para a cultura, aí eu vou usar o caso da minha cidade, que é o que eu venho estudando aí ao longo do mestrado, né? Então eu fiz uma análise histórica do orçamento de cultura em Taubaté ao longo de 10 anos. Há 10 anos atrás, esse orçamento, ele era quase 2... desculpa, Paulo, um parênteses aí, né? Essa análise a gente está trazendo para valor presente. Ou seja, eu não posso comparar o orçamento de 10 anos atrás como eu comparo o orçamento desse ano. Tenho que trazer todos esses números, todos esses valores para uma mesma data de análise, por exemplo, né? Trazer tudo para valor presente. Se a gente faz isso, há 10 anos atrás, o orçamento para a cultura em Taubaté, ele era quase 2% do total do orçamento municipal. Ano passado,
já foi 1,02%. Então, a gente já percebe que, ano a ano, isso vem caindo já. O que eu acho, se não tiver mobilização, se não tiver engajamento das pessoas, dos agentes culturais, mostrando o peso e o impacto, e aí, quando a gente vai falar com o gestor público, a maior parte dos gestores públicos, eles não entendem nada de cultura. Né? Não sei, talvez na cidade de alguém, no estado seja diferente. E aí o que acontece? Não dá para a gente falar só dessa diversidade, dessa dimensão, da dimensão cultural que o fazer artístico traz para aquele desenvolvimento local. A gente vai ter que falar, a gente compete com recurso, o cara que é da indústria, o cara chega lá pautado em números, ele fala, olha, eu gero tanto de ISS, tanto de ICMS, gero tantos empregos, gero isso, gero aquilo. É uma linguagem econômica, sim, é uma linguagem econômica. Mas o gestor público, na hora que ele coloca lá na mesa para ver aonde vai o dinheiro, é isso que ele vai considerar, na maior parte das vezes, né? Não estou falando que em todos os casos são assim. Então, eu acho que se a gente não conseguir trabalhar esses dados e não conseguir trabalhar de uma forma aí engajada os agentes culturais a nível local, a gente vai ter uma perda muito grande de orçamento voltado para a cultura. E a gente já vem de um processo também de criminalização, né? Talvez essa palavra seja muito forte, mas dos artistas, de projetos, a gente já vem de um processo que, o artista aí tá, sei lá, termos chulos que as pessoas usam, mas como se a gente usufruísse daquilo sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum retorno, que não é verdade. Então, a gente vem desse processo de criminalização do setor cultural, e, de um outro lado, a gente vem sofrendo perdas de orçamento também. Então, eu acho que se a gente não partir por uma outra dinâmica de conseguir entender melhor esses dados, esses números, e conseguir mostrar o peso disso, e daí volto, o peso da cultura ele não é só econômico. A gente vê o reflexo em vários indicadores, principalmente sociais, quando a gente fala em cultura. Então, acho que esse é um caminho aí, talvez, para a gente conseguir competir com outros setores que também estão sendo atingidos e estão se mobilizando para conseguir aí formas de sobreviver. Sim. E complementando com a pergunta do Malost ali, você acha que daqui para frente, se bem que a gente acabou comentando um pouco sobre isso antes, né? Essa crise provavelmente no ano que vem vai impactar muito a verba da cultura, né? Sua irmã acabou perguntando um pouco disso também, né, Jéssica? Provavelmente vai ter um impacto bem grande. Sim. Daí teve uma outra pergunta da Jordana. Acredita que o descontingenciamento do FCA e do FNC, o Fundo Nacional de Cultura, é possível? Seria uma forma de manter essas únicas fontes? Os fundos de cultura, eles são muito importantes. Eu acho que o fundo de cultura é uma das principais ferramentas que a gente tem de trabalhar a democracia e a democratização da cultura. Todos os exemplos que eu dei de estados e municípios que estão fazendo, nossa, estou toda escabelada aqui, estão fazendo editais para os agentes culturais, para os artistas, eles estão fazendo esses editais a partir dos fundos de cultura. Né? Então, aí é um outro fator que a gente mostra como esses fundos são importantes e como que eles podem fortalecer. A nível federal, eu sinceramente não sei te responder. Eu não sei nem o que eu acho, porque eu acho que está tão caótico a nível federal que o que está aí ajudando os artistas são iniciativas estaduais e poucas municipais que a gente vê. Eu acho que a região norte não vai fazer nada, infelizmente. Não vai se mobilizar, sem a menor dúvida.
Mais alguma pergunta, gente? Alguma questão? Alguma discordância? Alguma... Fique à vontade, gente. Aí, se alguém quiser, depois a Laila colocou depois para a gente conversar, né? Fazer um pouco de propaganda, né? Na minha pesquisa de mestrado, eu tentei fazer uma espécie de diagnóstico da economia criativa na minha cidade. E pensando nesse diagnóstico, tanto aspectos econômicos, sociais e culturais. Então, é uma metodologia a partir de fontes secundárias. O que são fontes secundárias? O IBGE faz uma pesquisa chamada Munique, que tem vários indicadores culturais. Ela não é tão certinha assim, sabe? Não tem ano a ano, mas o que tem já é bacana. Tem indicadores da Firjan, tem indicadores do IPEA, não lembro se eu falei IPEA já. Tem outros institutos de pesquisa que fazem relacionados a consumo cultural. Então, por exemplo, de consumo cultural, a minha cidade, Taubaté, ela tem o título de Cidade da Literatura Infantil. Só que aí, na pesquisa de hábitos culturais, mostrou que esqueci o termo agora, o que as pessoas menos fazem aqui é ler. Então, olha só que contradição, né? Então, é bacana que a gente consegue juntar vários indicadores e ter uma foto do setor cultural, do setor da economia criativa, por exemplo, e com base nisso, isso serve como subsídio para a formulação de políticas públicas, para pautar a Câmara de Vereadores, para trabalhar em cima de conselhos de cultura, que é outra coisa que eu super acredito também, que o conselho, quando ele é forte, o conselho, quando ele consegue se articular, aí já é meio caminho andado, né? A gente consegue ter bastante avanço em políticas culturais. O conselho é mega importante, né? Quem colocou alguma coisa aqui no final? Deixa eu ler, peraí. Daí, Encanta Edu falou, então, mais que nunca temos que participar e fazer presente o Conselho Municipal de Cultura daqui em outras cidades, é isso mesmo. Né? E acho que é trabalho de base, né? Trabalho de conversar à distância agora, né? Com esses agentes culturais, é um trabalho de formação, né? De educação política e cultural, para que a gente consiga trazer essas pessoas para perto e para conseguir mostrar o peso da cultura, dos artistas, dos agentes culturais dentro aí das localidades, que a gente não sabe isso, né? Isso é uma incógnita, acho que para vários locais. Legal, a Mônica colocou o arroba do coletivo interativo aí, eu ia falar para ela colocar isso mesmo. Bacana, valeu, Mônica, obrigado. Vamos. Então, gente, é isso, a gente vai encaminhar para o final. Alguém tem mais alguma colocação? A gente já pode responder ou já pode finalizar. Como é que vocês estão? Quer dizer, dúvidas e questões todo mundo tem, né? Tem um monte. A gente sempre vai ter. Mas se alguém quiser falar alguma coisa agora, pode falar. A Mari, que vai legal. atualizar, né, na área de tecnologia, principalmente para as artes, tem muita coisa nessa área de tecnologia que vale a pena. Tem alguns museus que trabalham nessa parte de tecnologia muito bem. Tem o museu, o Casa Batlló, do Gaudí, de Barcelona, que essa parte de tecnologia dele é um negócio surreal. Eu nunca vi uma coisa da forma como eles trabalham a tecnologia voltada para museu. Sim, legal. Bom, gente, é isso aí. Então, acho que a gente vai finalizar aqui. Eu vou dar alguns recados só. Na verdade, eu vou convidar todo mundo para a próxima live, no dia 9, no mesmo horário, às 3 horas, que a gente vai fazer com a Thaís Travassos. A gente vai fazer um bate-papo tem um conto, na verdade, que é A Casa Tomada, de Júlio Cortázar. E a gente vai fazer um bate-papo sobre esse conto. O conto tem um link na bio do Instagram, você pode dar uma olhada lá, que o conto está lá, é bem bacana.